Fala pessoal, começando mais uma live semanal aqui no Viva no Comando. E hoje eu tô trazendo um tema aí, pegando um gancho, né, para fazer um start aí para o nosso workshop Vivendo de Renda, que vai acontecer na semana que vem. A gente vai falar hoje sobre começando a viver de renda, o que você precisa fazer, o que isso significa e por que é tão importante para as nossas vidas, tá? Só um recadinho, como eu sempre faço, a gente tem nossas lives semanais aqui todas as quintas-feiras, às 19h19, sempre trazendo um tema relevante aí da semana, algo que seja importante para as nossas vidas, né? Principalmente do aspecto financeiro, tá bom? Então, sem mais delongas, para a gente já ir direto ao ponto, já vou trazer para vocês o nosso tema, começando a viver de renda. Primeira coisa, como eu sempre faço, o que é viver de renda? Vamos lá, primeiro ponto que eu anotei. O que significa viver de renda? Você vai viver de algo que lhe pague. Vamos lá. Não é uma renda ativa. Qual que é a diferença de renda ativa e renda passiva? Que é aquilo que você, por exemplo, já aprendeu aqui no Viva no Comando em uma das nossas lives. Renda ativa é aquela que precisa da sua ação, tá? Você trabalha e assim você recebe. Renda passiva é aquela que não depende da sua ação. Você recebe de algo que você já conquistou. E nesse caso é o patrimônio. Então, viver de renda é viver de uma renda que vem proveniente de um patrimônio, na maioria das vezes. E aqui como é que a gente faz? Dessa forma, você constrói um patrimônio e esse patrimônio te proporciona renda passiva, e aí você vai viver dele. Então, a gente fala que o viver de renda ele é progressivo. Então, por exemplo, a partir do primeiro R$1 que você já está recebendo de renda passiva, você já está vivendo de renda em R$1, porque aquele R$1 ele não vai parar de existir na sua vida. Se você viver 300 anos, aquele R$1 vai existir, é claro, sendo sempre corrigido, né? Por inflação, por investimentos, rentabilidade e assim sucessivamente. Mas o viver de renda de fato é quando você atinge aí uma renda passiva que seja igual ou superior ao seu custo de vida. Suponhamos que você tenha um custo de vida de R$3.000 por mês. A partir do primeiro R$1 você já vive de renda na sua proporção. Mas quando você atinge R$3.000, você passa a viver de renda de fato. Por quê? Porque essa renda passiva ela não depende da sua ação. Então, mesmo que você não faça nada, mesmo que você não tenha uma ação, as suas contas estarão sendo sempre pagas. Por isso que a gente fala viver de renda, por isso que a gente fala se tornar independente financeiramente. Então, basicamente, viver de renda é isso. Viver da renda proveniente de um patrimônio que você construiu. Então, esse é o primeiro ponto. O que significa viver de renda? Agora eu vou passar alguns tópicos para você entender como começar a viver de renda, porque provavelmente você entendeu o que eu quis dizer, do que significa o viver de renda de fato, mas como é que eu faço para conseguir isso? Porque a explicação parece ser simples, e de fato o processo ele é simples, mas ele demanda conhecimento, demanda dedicação, e é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês. Primeiro passo então, organização financeira. Para você começar a viver de renda, você precisa ter uma organização financeira. O que significa isso? Basicamente é ter os seus ganhos maiores do que os seus gastos. Isso serve para os dois pontos, tanto para a construção de patrimônio, ou seja, na hora que você está investindo, tanto para quanto você já estiver vivendo de renda. Porque não adianta você receber uma renda passiva e estar gastando mais do que aquela renda que você está recebendo. Vai entrar em dívida de qualquer forma. Mas aqui o ponto é, né, vale para os dois, mas o ponto é para a construção de patrimônio, ele é o primordial. Por quê? Para construir um patrimônio você precisa investir. E se você quer investir, se você precisa investir, precisa sobrar dinheiro. Então quanto mais você ganha e menos você gasta, sem perder qualidade de vida, e isso é de suma importância, vai sobrar um dinheiro. Esse dinheiro é o que você utiliza para investir. E esse investimento é aquele que constrói o seu patrimônio. E aquele patrimônio construído é aquilo que vai te dar a renda para você poder viver de renda, para você se aposentar por conta própria, para se tornar independente financeiramente. Então, primeiro ponto, organização financeira. Você precisa estar organizado financeiramente, sempre ganhando mais do que se gasta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reserva de emergência. Não tem como você investir ou viver de renda ou construir patrimônio sem ter uma reserva de emergência, porque ela é a base. A gente usa sempre a analogia de uma construção de um imóvel, por exemplo. Não tem como você construir um imóvel se você não fizer o alicerce, porque você pode levantar paredes, pode colocar telhado, mas
vai ruir. Mesmo que não aconteça nada, mas a chance é muito grande de ruir, porque não tem uma base formada. E essa base nos investimentos, na construção de patrimônio, no viver de renda, é a reserva de emergência. Que significa você ter aí uma segurança para caso aconteça algo. E esse algo, muitas das vezes, sempre acontece, porque a gente não tem como prever as coisas, a gente tem como se preparar. E a reserva de emergência é se preparar para algo que aconteça. Por exemplo, há 2 anos atrás, ou um pouco mais de 2 anos, quem imaginava que a gente teria uma pandemia que duraria 2 anos? Ninguém imaginava, mas pessoas estavam preparadas através da reserva de emergência e outras estavam simplesmente a ermo, ou seja, não, eu não sei, ou eu acho, ou eu confio em algo que que não vai deixar que nada aconteça, mas a gente sabe que a vida não funciona assim. Então, primordial, reserva de emergência. Primeiro, organização financeira. Segundo, ter uma reserva de emergência. E emergência, quando eu falo, não é só emergência ruim, tá? Emergência boa também. Um exemplo disso é quando você está juntando dinheiro para comprar algo que você tanto quer e de repente aquele algo ele fica numa promoção por metade do preço, só que você não juntou todo o dinheiro para poder comprar. Você usa então uma parte da reserva de emergência, compra aquele objeto que você estava desejando e entrou em promoção, e aí aquele restante que você estava juntando você vai repondo a sua reserva de emergência. Então é um dos pontos aí de reserva de emergência positiva que você também pode utilizar ela. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, dívidas. Muita gente fala, tem como eu investir com dívidas? Ou eu posso fazer dívidas para investir? O fato de você fazer dívidas para investir, isso acontece muito, mas acontece muito em empresas muito grandes. Então é muito perigoso que você faça sendo uma pessoa física, confiando em rentabilidades que estão totalmente variáveis e taxas de juros, de empréstimos, por exemplo, financiamentos que sejam também totalmente variáveis, tá? E isso você precisa prestar atenção no fato de se endividar para investir. Mas o ponto primordial não é esse. O ponto primordial não tem como investir tendo dívidas, tá? Isso é uma falácia que sempre existiu e depois de muitos anos de pesquisas foi provado que não tem como. Por quê? Porque na somatória dos juros que você recebe, juros positivos nos seus investimentos e juros negativos, ou seja, aquilo que está saindo do seu patrimônio nas dívidas, a somatória vai ser sempre negativa, o resultado vai ser sempre negativo. Você vai estar tirando aí, por exemplo, 3% ao mês das dívidas que você está pagando, de um financiamento, de um empréstimo, seja lá o que for, e você vai estar recebendo aí, num cenário muito favorável, 1% ao mês de rentabilidade nos seus investimentos. Então a somatória disso vai ser negativa em menos 2%. Ou seja, no somatório você está sempre perdendo, você está sempre andando de ré. Eu uso até a analogia da dança do Michael Jackson, né, que é o moonwalk. Você acha que está andando de frente, você acha que está andando para frente, você está de frente, mas você está andando para trás. Por quê? Porque a somatória no final, e muita gente não faz essa somatória no final dos seus juros é sempre negativa, porque os juros da dívida são sempre maiores do que os juros que você recebe nos investimentos. Então, o que eu indico? Quite todas as suas dívidas antes de começar a investir. É claro que tem que se analisar caso a caso, né? Aqui eu estou falando de uma forma geral, mas de uma forma geral, quite todas as suas dívidas. Outro ponto é que muita gente pensa que eu vou usar todo o meu dinheiro, me organizei financeiramente, vou usar todo o meu dinheiro para quitar as dívidas e não vou montar uma reserva de emergência. Depois que eu quitar as dívidas, eu monto uma reserva de emergência. Isso também é outro equívoco que já foi provado através de pesquisa que é uma coisa errada, uma prática errada de se fazer. Porque se você não tem uma reserva de emergência e está quitando as suas dívidas, se acontecer alguma coisa aí, alguma emergência que seja, e você não está preparado com uma reserva, você vai entrar em outra dívida. Então, primeiro faça a sua reserva de emergência, se organize financeiramente, faça a sua reserva de emergência e depois você quita as suas dívidas. Quitou as suas dívidas, a gente vai passar para outro ponto que agora é o mais interessante. Investir. Não basta poupar, você precisa investir. Quando você só poupa, você simplesmente está rasgando o seu dinheiro, tá? Por quê? Porque não cobre-se nem a inflação. E inflação, eu não vou entrar no mérito aqui, tem live aqui no Vivo no Comando, tem vídeo aqui falando sobre o que é a inflação, como ela faz o seu dinheiro perder o valor, mas para em suma, né? A inflação ela corrói o seu dinheiro. Então não basta poupar. Para construir patrimônio, você investe.
Investe como? Para começar a viver de renda. Você vai investir em ativos que sejam geradores de renda, ou seja, ativos que proporcionam renda passiva. Exemplos disso: empresas que pagam dividendos, tá? Utilizando aí a bolsa de valores para poder investir. Imóveis, né? Imóveis que você possa alugar, porque o aluguel é uma renda passiva, os dividendos são rendas passivas. Então, como a gente utiliza muito a bolsa aqui para poder fazer investimentos, os dois principais ativos que a gente utiliza são as ações de boas empresas que proporcionam dividendos e os aluguéis no caso dos fundos imobiliários. A gente utiliza as cotas dos fundos imobiliários e recebe os aluguéis. Então, basicamente, são esses dois tipos de ativos. Então, investir em quê? Ativos geradores de renda. Ah, Rafael, eu conheço fulano que investe, mas ele não investe nesse tipo de ativo, ele investe em criptomoeda para ele se aposentar mais cedo. Vai dar para se aposentar? Vai dar para se aposentar, mas lá na frente vai virar um rolo danado, porque ele vai ter que transformar esses ativos de criptomoeda em ativos geradores de renda, porque não se vive com rentabilidade, se vive com renda. Não se aposenta com rentabilidade, se aposenta com renda. Se você for viver de rentabilidade, você vai zerar o seu patrimônio. Porque vai ter, por exemplo, meses que a rentabilidade vai ser negativa. E como é que você saca dinheiro de uma rentabilidade negativa? Você vai estar correndo o seu patrimônio. Já renda não. Renda não se mexe em patrimônio. Renda é o que você recebe oriundo do patrimônio. Exemplo disso, um apartamento alugado. Você não está vendendo tijolo todo mês, né? Isso seria mexer na rentabilidade, viver da rentabilidade. Todo mês você vai lá e tira 5 tijolos do seu apartamento e vende para poder viver, para poder se aposentar, né? Custear os seus custos de vida. E o que isso significa? Que uma hora esses tijolos vão acabar. Agora, quando você vive da renda, você está vivendo do aluguel daquele apartamento que você comprou. Então, não está se mexendo nos tijolos, não está se mexendo no apartamento. Você está alugando para alguém e recebendo uma renda passiva. Então, basicamente é isso. Foi até longe demais, mas para que fique fácil de vocês entenderem. E por último, consistência e paciência. Consistência por quê? Porque aqui a gente está falando de investimentos de no mínimo 10 anos, longo prazo. Não existe milagre, tá? Existem exceções, mas aqui a gente não se pauta por exceção e sim pelo geral, que é o que a maioria faz, tá? Que é o que a maioria está vivendo. Não adianta que eu pregar para a exceção se eu não vou ter nenhum público para a exceção. Consistência seria investir todos os meses ou cumprir o seu plano de investimento. Se o seu plano de investimento era investir um valor fixo, tá? Durante 15 anos, investir um aporte único e deixá-lo por 15 anos, seja consistente no seu plano. Não chegue no meio do caminho e ache um investimento milagroso e tente reverter esse plano que você já tinha feito. Tá? Consistência é o melhor fundamento para conseguir um patrimônio ideal para poder viver de renda. Um exemplo disso, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em que as carteiras de ativos, os patrimônios que mais valorizaram eram de pessoas que haviam falecido, estavam em nome de pessoas que haviam falecido, e que a família estava guardando na justiça o resultado do testamento. Ou seja, na verdade não é o testamento, né? Eu esqueci a palavra aqui. Do inventário, lembrei. O resultado do inventário. Ou seja, como não tinha como mexer, porque estava no nome, né, daquela pessoa, então não tinha como ele vender e passar para outros ativos, né, ficar girando o patrimônio. Aquelas carteiras eram as que mais valorizavam. Por quê? Consistência, simplesmente estava ali, estava valorizando, era coisa boa. O que eu quero trazer com isso? Cumpra o plano que você se propôs a fazer. Pode fazer ajuste? Pode, mas não faça ajustes mirabolantes, perdão. Sempre cumpra. E outro ponto, paciência. Como eu estou falando, longo prazo. Investimentos para viver de renda, na maioria das vezes, são no mínimo 10 anos. E quando eu falo de paciência, eu falo de 2 pontos. O primeiro deles, o tempo, a gente não tem controle e ele vai passar de qualquer forma. Esse para mim é o ponto primordial. Como assim, Rafael? 10 anos vai passar na sua vida. E você vai escolher passar 10 anos, chegar lá e falar, caramba, se eu tivesse começado a investir lá atrás, hoje eu tinha 10 anos de investimento e estava aposentado por conta própria. Ou, simplesmente, você vai fazer isso e vai chegar ao ponto de falar, caramba, valeu a pena, porque eu fui consistente e eu esperei o longo prazo. Então, esse
É o nosso primeiro ponto. E o segundo ponto é: tenha qualidade de vida. A paciência está muito atrelada à qualidade de vida que você tem no presente. Por quê? Se você tem, por exemplo, recebe R$3.000 por mês e vai investir 2.500. Porque eu quero investir para chegar à minha aposentadoria mais rápido. Vai dar certo? Vou te adiantar, não vai dar certo. Por quê? Porque você não vai ter paciência, você não vai ter qualidade de vida para poder esperar o processo acontecer. Vai chegar uma hora que você vai estourar e vai vender tudo, vai usar o dinheiro, vai ficar com aquela conversa de que eu tenho que viver o agora, eu não posso juntar para o futuro, eu nem sei do amanhã, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Normalmente quem faz isso, quem fala isso, são pessoas que elas não tiveram qualidade de vida durante o processo de investimento. Tá? Se você ganha 3.000 e você vai investir aí, a gente indica entre 10% e 30% do que você ganha, mas invista algo que não te tire qualidade de vida, porque a qualidade de vida é uma das coisas mais importantes para conseguir ter a consistência de investir no longo prazo. Se você for viver à míngua, se você não tiver dinheiro sobrando para poder viajar, para poder comprar um presente para si mesmo, um dinheiro para poder presentear alguém que você ama, um dinheiro para sair no final de semana, você não vai conseguir investir no longo prazo. Então diminui o valor do investimento que você está fazendo e deixa sobrar dinheiro para você viver, porque só assim você vai conseguir ter a paciência para esperar o longo prazo acontecer. Então basicamente, para a gente já ir para o final, são esses aí os 5 passos para você começar a viver de renda. Primeiro, organização financeira. Segundo, reserva de emergência. Terceiro, dívidas. Não se investe com dívidas. O quarto, não basta apenas poupar, você precisa investir em ativos geradores de renda. E o quinto, ter consistência e paciência para o longo prazo. Tá certo? Bom, então, finalizando a nossa live, espero que vocês tenham entendido. Fica o recado aqui que a gente vai ter o nosso workshop Vivendo de Renda na próxima semana, nos dias 4, 5 e 6 de outubro. As aulas vão ficar disponíveis o dia todo, durante todos esses 3 dias. Só que para você assistir às aulas, você precisa se inscrever. E o link está na bio aqui do nosso Instagram, tá bom? Então é isso, agradeço a quem participou, a quem elogiou aí, vou falar alguns nomes. Thiago Luiz, Rafael Novaes, minha amiga aí, Ines Cauane, Rainha dos Contratos, Maurício, tá? Muito obrigado aí para quem participou. E a gente se vê na próxima live, que será na próxima semana, depois do nosso workshop, na quinta-feira, também às 19h19. Valeu!